Amém. Então, boa noite, pessoal. Saudações aí a todos. Mais uma segunda aqui, especial, aula de geografia. Professor Alex Prisboa vai seu dispor aqui, sempre nesses encontros para a gente conversar, dialogar, aprendendo mais os conhecimentos da geografia, principalmente no âmbito do ensino, tá bom? Então, eu sempre gosto de dialogar com vocês pensando um pouco no ensino. Claro que a gente tem que embasar um pouco na ciência geográfica, né, academicamente, mas é legal trazer algumas ferramentas que podem auxiliar vocês aí, tá bom? Então, espero que vocês gostem aí dessa aula que eu preparei para vocês com muito carinho e amor e dedicação aí, tá bom? O tema da aula vai ser um pouquinho sobre recursos digitais no ensino de geografia, nesse caso, vai ser bem específica a aula assim no ensino de geografia, explorando o IBGE Países e o Globally, né, ou Global, né, se você quer falar inglês, eu falo Globally porque eu estou no Brasil, game, como ferramentas pedagógicas. Então, eu vou, nesse intervalo, nesse recorte de 50 minutos que eu tenho que estar aqui com vocês, eu vou ensinar para vocês dois aplicativos, dois webs, dois sites, praticamente, que você pode usufruir numa sala de aula, tá bom? Ou não só como sala de aula, mas como também pesquisa, entretenimento próprio, seja o que for aí que você quer, que é ligado à geografia, tá bom? Então, essa para com muito carinho vai ser uma aula muito prática, que eu vou até pedir aos presentes aqui que participem um pouquinho, porque é uma aula de gamificação, então vai ter um gaminho ali para vocês e tudo mais ali. Então é legal vocês participarem para terem a noção como é que é. Tranquilo? Então espero que você goste aí. Então aqui vai os objetivos da aula, então são compreender a relevância do uso de plataformas digitais. Lembrar que tem infinitas acho que eu exagerei, mas tem várias, né, plataformas que talvez até vocês já conhecem pelos alunos, pelos filhos, netos e tudo mais que vocês têm, mas é legal como aplicar isso numa sala de aula, com 30 alunos, 20 alunos, ou assim, poucos alunos, seja o que for, é legal você ter essa dinâmica de como vai aplicar, tá bom? Analisar criticamente os sites do IBGE, desses sites que eu vou especificadamente, então eu vou especificar dois hoje, né? Que é o IBGE Países, que é aberto, né? E o Global Game, né? Que é o Global Game. Eu vou falar no nosso idioma mesmo e vamos aí identificar. Identificar as possibilidades e metodologias para a educação básica e refletir sobre as competências, né? Porque isso que é interessante, parece uma coisa, tecnologia, como está inseridos na BNCC esses recursos digitais aí. Então vai ser isso discutir para vocês. E esse discutir até, eu gosto de pensar mais assim, hoje nós vamos pôr um pouco a mão na massa, né? Então eu vou mostrar o aplicativo para vocês vão chegar a jogar, vão perder, vão se frustrar e tudo mais aí. Essa é a intenção um pouquinho. Então, vou falar um pouquinho no contexto da geografia e tecnologias digitais, um pouquinho, né? Só para a gente fazer uma introdução leve para vocês aí, ó. A geografia como ciência tem dinâmica e integradora, como eu falei, sempre falei isso desde a minha época de academia, né, de acadêmico, eu sempre acho que a geografia, ela integra com qualquer ciência, eu falo que a geografia é irmã de qualquer uma, tanto da matemática, ela migra para a biologia, ela pode migrar para a história, para a sociologia, eu falo que a geografia, ela vai em todos os âmbitos, né, e por que não tecnológico? O papel das tecnologias digitais de informação e comunicação, como estão inseridas hoje, a importância da ludicidade, isso que vai ser o plano da aula mesmo, essa ludicidade da interatividade do processo de ensino-aprendizagem, né? Como você sabe, o aluno, ele é desse mundo digital, tecnológico, vários games e tal, como você pode inserir de uma maneira criativa, que ele pode ter uma aprendizagem e tudo mais. E desafios do uso pedagógico como ferramentas digitais. Porque é fácil falar assim, vamos aplicar um jogo, né? Então temos que ver nuances de realidades de escolas para outras escolas. Então temos que ter cartas na manga, situação que assim, ó, às vezes você vai com algo preparado tecnológico, talvez a escola não tenha um recurso, um recorte suficiente para isso, e você tem que estar preparado para essa frustração. Eu sempre gosto de dizer isso, tá bom? Então vamos lá, esse é só o contexto. E eu já vou direto na voadora, né? Vocês conhecem esse site aí, né? Pode manifestar agora que eu acho ele genial. Eu percebo até pela eloquência quando eu faço isso com meus alunos. É um site muito fácil de se mexer, muito intuitivo, que é o IBGE Países, o que é, né? Que é só uma ilustração para vocês. A cara que está atrás do slide é a roupagem mesmo da situação que tem. Então, são ferramentas interativas desenvolvidas pelo IBGE. Sim, é isso que dá uma credibilidade assim, entre aspas, utilizar ele como uma ferramenta de sala de aula, pela credibilidade de um órgão governamental, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é um competente, que não vai assim qualquer dados, ele busca dados
adequados tanto no Brasil como também no exterior, tá bom? Acesso à informação geográfica e socioeconômica dos países, tá bom? Olá, a galera tá entrando. Olá, Paloma, tudo bem? Tem galera entrando aí agora, fica tranquila. Professor Alex a seu dispor aí, tá bom? Tudo bem, Paloma? É nóis. Bem-vindo aí. Então, nós vamos assim, o que traz esses sites do IBGE País? Exatamente, traz questões de informações socioeconômicas dos países. Então, tem dados, mapas, gráficos. Então, o que eu gosto de dizer é que é um recurso confiável, oficial e atualizado. Então, eu gosto muito de mexer nele, confesso para vocês. Esse é um pouco o layout que vocês estão vendo atrás, né? Que você clica no país, e até nesse processo interativo. Você consegue clicar no país e sai as informações já direto, sai a bandeira, sai dados principais, dados geográficos bem, até vocês estão vendo aí no mapa, né, que você clicar no Brasil, sai em destaque o Brasil, sai assim a capital, a extensão territorial, o idioma, a linguagem, isso dos mais de 193 países, na verdade 194, que a ONU considera. Então, isso é uma ferramenta que eu acho muito útil numa sala de aula, tá bom? Então, eu vou falar para vocês de que maneira eu já usei. Né, qual que é o potencial didático do IBGE Países que a gente vai trabalhar, né? Então, explora temas como população, economia, cultura, indicadores sociais, e aí que você vai estimular, essa aqui que é a minha parte favorita, pensando na educação, estimula a leitura de mapas e tabelas, então vai uma parte quantitativa da geografia que é interessante, e principalmente, opa, tudo bem? Tem galera entrando ainda, viu? Olá, boa noite para quem entrou agora, né? Professor Alex, aí, seu dispor aí, só para a gente conseguir aí, tá bom? Pode falar, Luiz. Professor, eu particularmente não conhecia esse site. Eu estou com ele aqui aberto agora. Pode abrir, pode fuçar. Não, e eu achei interessante o que o senhor falou, porque eu precisei desses dados para fazer algumas pesquisas lá para trás. Sim. Então eu tinha que entrar no site do IBGE mesmo normal, aquele que a gente conhece. Sim. E esse aqui é bom porque ele dá por série histórica, né? Assim, os anos de tanto a tanto, né? Exatamente. E o setor de saúde, redes, população, né? E também é uma delícia. Né? Você falou tudo, Luiz. É até uma delícia, assim, para nossa área que é de geografia, a gente tem um pouco mais afinidade, a gente gosta de ver um outro mais além. Olha, eu já perdi tempo fuçando nele, que eu queria achar dados, não sei o que, quando eu vi, eu estava fuçando países aleatórios, assim. Eu falei, nossa, eu estou pesquisando sobre o Tajiquistão à toa. Então, relaxa, tudo bem. Então, é uma coisa muito interessante se usar. E atendo aos conteúdos, como eu falei aqui, e o que eu mais gosto, juro que desse site, aplicando em aula, é impressionante, claro que vai ter recurso, assim, depende da situação escolar, é a maneira que os alunos têm uma dimensão geográfica de onde fica. É impressionante, assim, porque eu coloco esse mapa, geralmente, e é engraçado, eu trabalho tanto no setor público e privado, como já desabafei para vocês. O setor público aqui do Paraná, ele tem recursos de fornecer tablet para o ensino público. Então, claro, não é assim, todos os alunos vão ter tablet, mas tem um momento que você pode adquirir tablets, né? Tablets convencional, e você pode utilizar em aula desde que uma ferramenta. É perfeito, é perfeitíssimo, se você organizar assim, as ideias. Claro que não são todos os colégios que têm, até os privados, tem privados que eu já trabalhei que não tem esse recurso. Aí você pode trabalhar com uma projeção, um projetor, uma coisa adequada, você. Então, isso aqui é excelente, tá bom? Eu vou até aqui projetar para vocês um pouquinho, deixa eu ver se vai sair a imagem aqui. Deixa eu só parar um pouquinho. Eu vou até projetar para vocês, assim, a ferramenta, assim, ó, para a gente mexer, né? Então, o que vocês podem fazer, né? Deixa eu parar um pouquinho. Ó, vou parar, eu vou projetar a tela aqui exatamente como se fosse IBGE, né? Lá. Então, vai ser um pouco essa tela aqui, ó. Vocês vão clicar, galera, vocês podem ir já mexendo, viu? Quem já, o Luiz, que é xeretão aí, já mexeu, já, né, Luiz? Ele é esperto, né? Então vocês podem mexendo, vai aparecer esse layout aqui. Verdade, professor, isso aí é muito interessante, eu vi, poxa. Tanto que muito. Que eu falo para os alunos assim, ó, até uma facilidade, eu falo assim, IBGE é país, se você digitar no Google, porque o Google é melhor, com toda a educação, até assim, um indicativo para fazer com o aluno, eu falo assim, abre um Google todos sabem o que é, né? O planeta parece que é uma coisa... tá no DNA de qualquer pessoa, o que é Google. Aí você pede IBGE Países, vai sair. Não tem erro não, tá bom? Aí vai aparecer esse layout, é o primeiro link, vai aparecer e clique em começar a usar. Não tem erro não, tá bom, turma? Clique em começar a usar, eu vou até começar aqui a usar para vocês, né? Dá para ver aí? E aí que eu acho interessante. Por exemplo, assim, ó,
você clica em qualquer país, isso que hipnotiza. Faz um teste assim, quem estiver dando aula, com um tablet, e o aluno estiver fuçando, ou até projetando isso. Deixa o aluno escolher, porque ele é visual assim, ó. Se você passar o mouse, ele fica escrevendo o país, entendeu? Se você clicar, ele vai dar informação. Então, quando o aluno vai passando o mouse, ele vai familiarizando com algo dele. Ah, Índia? Tipo assim, Itália, uma bota. Aí, quando ele clica, sai todas as informações que ele estava falando ali exatamente. Como vocês podem ver, tá vendo? O que tem aqui? Tem a Itália, todas as informações da Itália lindamente aí para vocês. Tá vendo? Tudo aí, ranking. Aí que você pode clicar muito mais. Extensão territorial, ele vê a bandeira. E aluno é hipnotizado com essa questão de bandeiras, né? Com essas coisas coloridas, entender. Então, acho que o primeiro momento, quando você aplica em aula um aplicativo desse, deixa um pouco esse free. O aluno vai ter que ter uma noção. E aí, logicamente, se você clicar na palavra ranking, aí você vai ter informação de toneladas, pessoas. Aí que entra o famoso e generalizado fuçar, né? O que é o fuçar, assim, né? Eu quero população, não, eu quero saber economia, eu quero saber o PIB, porque eu expliquei para meus alunos o que é PIB, quero o ano desejado, claro que assim é limitado, aí vai estar tudo anos aqui, pessoas. Impressionante, você vai entender. Olha, Itália era em 8º, então você consegue ter ferramentas aqui muito interessante, assim, que eu falo assim, que o aluno vai adorar fuçar, mexer, clica, que nem Madagascar, ou você, até uma coisa mais didática, mais lúdica, assim, ó, vamos lá, quem achar primeiro ganha um prêmio. Você pode fazer uma gamificação rápida, assim, porque o aluno vai, assim, gamificando, vai tentando encontrar, que nem, você pode ir até para o mundo mais popular, aqui Madagascar, para quem não sabe que existe, acho que é só filme, o aluno já fica, existe sim, é uma ilha, e tudo mais, aí você pode ir para os países mais conhecidos, como o Rim, aí é interessante você ver também a Rússia, a dimensão que é, entendeu? Claro que aí que dá para falar com vocês que são da geografia, né? Aí essa projeção aqui é aquela projeção de Mercator, né? Que às vezes deixa tudo maior a parte do hemisfério norte e hemisfério sul. Então fica bem grandioso, desproporcional, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Acho que o Hilda entrou, tá bom? Então esse... Opa, bem-vindo, Hilda. Tem galera entrando. Então esse. E sabe uma coisa que eu adoro, pessoas? Esse mapa aqui, quem conseguir projetar, vou dar uma dica assim. Fucem nele, é bem tranquilo. Você pode digitar nome de países também. Mas eu gosto de ir passando o mouse e clicando, para os alunos terem noção, tá vendo? É isso que eu estou fazendo. Brasil, Bolívia. É uma coisa que eu faço, primeira coisa, acho que eu já falei isso para você. Nossa área é muito exigente quando acontece algum conflito internacional de atualidades, né? Envolvendo conflito entre países, guerra civil também. Então, a primeira coisa que eu faço numa explicação, eu juro, eu abro esse mapa. É impressionante, porque ele consegue ter uma dimensão onde fica. Juro, que nem assim, eu vou falar de 2 guerras que passou recentemente, né, até pós-pandemia, ou na pandemia, que foi a questão da guerra da Ucrânia e a guerra de Israel. E é impressionante, eu abro esse mapa e falo assim, ó, a primeira coisa que tem que saber onde fica essas localidades que estão tendo guerras. Aí você até faz essa ludicidade, onde fica, aluno? Aí primeiro você fala assim, ó, aqui está o Brasil, fica longe de nós, fica perto, porque o Brasil não tem tanto envolvimento, e é engraçado quando você vê o olhar dele, que fala assim, olha, aqui é a Ucrânia. Você clica assim, olha, é a Ucrânia. Ele fica, uau, a Ucrânia aí? Sim. Aí, quando você tem a dimensão total no mapa, projetado, ele encontrado até numa telinha de TV ou num recurso tecnológico que você tiver, ele vai ter uma noção de comparação de distância do Brasil e tamanho com o Brasil. E aí, quando você vai, lógico, né? Aí entra até a ignorância, todo mundo fala assim, ô louco, aquele louco gostoso, que ele fala assim, ó, olha, 2 países brigando, a Ucrânia e no lado a Rússia. Meu Deus, né? Já dá aquele impacto grandioso do tamanho. Mas é interessante mostrar. Eu falo assim, ó, porque ele cria a dimensão assim, nossa, olha, comparado ao Brasil, nossa, que distante, né? De nós, assim, eu não imaginava que era aí. E você vai ficar indignado, assim, desculpa, não se sinta frustrado. Você fala assim, ó, pedir para um aluno clicar onde que ele acha que é. Você vai se sentir um pouco frustrado. Eu já vi situações que colocaram a Ucrânia onde é o Equador. Então, eles não têm uma dimensão, assim, e não precisa criticar, mas é legal para eles começarem a observar. Outro que eu achei magnífico em todas as aulas que eu dei foi a guerra da Palestina, né? Nesse caso, assim, o Hamas e Israel,
quando eu mostrei para eles onde fica, né? Claro, o contexto dessa guerra, quando você traz para a geopolítica, ela é muito densa, né? Ela é muito enraizada com geopolítica, com religião e tudo mais. Aí eu falo assim, ó, turminha, eu vou mostrar para vocês onde fica Israel, onde está tendo todo esse tumulto. Os alunos piram quando eu pego esse mapa que vocês estão vendo. Não sei se vocês têm noção onde fica Israel. Eu tenho que dar um super mega zoom. Eu falo assim, ó, o Brasil tá aqui, lindo, maravilhoso, né? Começa a citar alguns paizinhos que eles conhecem, aqui tá o Egito. Aí eu falo onde é que tá a treta, é aqui, ó. Professor, não dá nem para ver. Você vê a dimensão de um país que está turbulento milenarmente. Então eles veem assim, esse é o tamanho? Eu falo, esse é o tamanho. Aí eu tenho que dar zoom, que tem um recurso do zoom, que vocês podem ver, e eu clico ali e falo, essa é a região tensa do mundo. Essa é a região que está tendo o disputa entre Hamas e Israel. Aí eu vou dando zoom, vou mostrando os países ao redor, né? Arábia Saudita, Iraque. Então eles vão familiarizando. Então, é uma ferramenta didática que eu falo muito útil, porque ele... E o aluno, se você está trabalhando com tablet, por exemplo, ele tem uma maestria muito fácil, porque como ele tem esses jogos eletrônicos, eles conseguem deduzir, dá para mexer manualmente com o tablet. Descer, sabe, assim, com pinça, sobe, desce, clica. Então, ele tem uma coisa assim que eu acho muito rico, e aí que entra na fidelidade, né? É IBGE. Então, não foi dados inventados, ideologizados e tudo mais. Dados palpáveis, retirados de censos demográficos, né? Dados demográficos de outras instituições. Então, fuçem, né? Usufruem muito, que vocês vão adorar, assim, aplicar em aula, né? Pode falar, Luiz. Professor, duas observações. Sim. Com essa ferramenta, né? Sim. Eu creio que deva ser daquelas metodologias ativas, né? Que é a gamificação, sim. né? Sim. Exatamente. Essa é uma. E a outra observação... Pode falar. Desculpa. Na outra observação que o senhor falou, comparando ao Google, né? Que o Google é mais completo e tal, até porque aqui é um tema só referente aos países, né? Sim. Mas quando o senhor chega lá no Google também, tem muita informação falsa. É isso que é o perigo. E quem quiser botar, né, uma informação ali, aí pega. Por exemplo, agora nós tivemos esse problema nessa situação política que está o país aí, essa guerra, tipo uma guerra de palavras, né? Aí tem muita notícia falsa, que fulano é ladrão, que não sei o quê e tal, quando na realidade o cara não é. Muita fake news, né? Você falou tudo. E eu não queria trazer esse embate para agora aqui, não, porque eu acho que não é o momento, também não é o local adequado, né? Vai ter outros momentos, mas assim, você está falando perfeita colocação, por isso que tem que achar itens confiáveis, né? Porque o aluno tem essa dimensão. Quando fala assim, não, é um instituto renomado que tem desde a década de 40, IBGE, né? Então tem confiabilidade. Eu falo assim, tem que pesquisar nisso mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, assim, isso que é interessante você fazer. Eu, com toda educação, se caso você já dá aula, quer dar aula, quer fazer trabalhos com dados geográficos de países, utiliza esse site, né? Tem alunos que até já estavam pensando, IBGE, né, professor? IBGE. Porque se ele digita, como o Luiz falou, às vezes ele vai encontrar no Google, mas será que é fiel? Será que está bem fidelico? Então é bom procurar sites cadastrados, bem informados e tudo mais. Então aqui é uma fonte de geografia política genial aqui. Porque chama muita atenção isso. O aluno vai querer... eu acho assim, acho que essa ideia... ativa, deixa o aluno fuçar um pouquinho, deixa ele clicar, você vai escutar muitos comentários assim, nossa, a bandeira desse país é estranha, professor, nossa, eu não imaginava que esse país era distante, é aí que entra o nosso poder de licenciar, nosso poder de mediar, e falar assim, interessante mesmo, você não imaginava que era isso, é perto, é longe, né, olha que legal você um dia viajar, então ele vai ter uma dimensão grotesca aqui, então use você mesmo, né, até você ver que nem, você pode até fazer isso com mais tempo, né? Não nesse tempo dessa minha aula aqui, mas assim, fuce os dados que tem que você pode pedir para o aluno pesquisar, que nem o aluno adora, às vezes, muito esse mundo das bandeiras, chama vestiologia, muito legal, eu gosto também, explicar símbolos, o porquê e tudo mais. Então aqui você tem esse rico material. E até, por exemplo, deixa eu até mostrar um outro rico que eu descobri há pouco tempo pelo um aluno, que o aluno ele falou, professor, posso ficar olhando? Eu falei, pode. Ele descobriu um método de ter fotos, por exemplo, assim, eu cliquei no Egito, por exemplo, né? Você vai mais sobre o país, vai aparecer um texto aqui, né? Ele vai aparecer dados com gráfico, você pode abordar isso numa turma, né? Depende da turma se é bem talentosa, olha, evolução da população, evolução, tá vendo? Tem todos os gráficos que você pode trabalhar com o aluno, depende até de médio, e aqui que os alunos gostam mais, eu acho, né? Eles deixa livre, só, tem foto, né? Tem, olha lá, ó, como é que é? As pirâmides, ó, as pirâmides, você vai entrar, então é uma coisa que eles vão
interessando, porque é uma geração que a gente tem que adaptar, como eu falei, né? É uma geração, desculpa, eu tive uma professora acadêmica que falava isso, é uma geração zoiuda, né? Um zóio gigante, é uma geração visual, é tela. Então, para ele, uma cena dessas é muito geográfico. Nossa, você já foi para lá? Ele vai querer comentar. Ó, por exemplo, aqui dá para abordar itens religiosos, itens muçulmano. Então, é muito rico, assim, para você mostrar. O Rio Nilo, praticamente. Assim, olha, o Rio Nilo passa ali na cidade, menino. Olha só que doido. Então, você pode abordar esses temas assim que tem. Então, assim, tem recurso para o aluno usar e abusar, assim. Não só o aluno, mas você também. Então, são fiéis, textos e tudo mais. Então, usem, né? Usem muito. Fala assim, aproveitem, vocês vão adorar, né? Então, tá aqui para vocês, Egito, Brasil, qualquer item tem, viu, gente? Façam trabalhos, cobrem ali. Então, é bem fiel assim. Então, esse para vocês aí, né, que eu gosto de pensar, é o nosso lindo, né, IBGE Países. Então, ele é dados socioeconômicos, tá bom? Vou até sair dele um pouquinho, senão vou ficar mexendo. Aí eu não dou mais aula para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu só parar um pouquinho. E agora eu vou voltar um pouquinho no outro. Vamos conversar agora. Esse daqui eu vou precisar dos 6, hein? Vou gamificar essa sala deliciosa aqui que eu tenho. Ó, esse daqui a gente estava aqui falando um pouco do slide. Opa, acho que eu fiz errado, perdão. Deixa eu ver, não é esse. Perdão, não é esse. Parar a apresentação. Vou voltar na apresentação que eu estava. Cadê? Aqui. Isso, aqui. Isso aqui a gente estava falando já um pouquinho do IBGE. Como eu falei, simplesmente, vocês têm que ter um bom mais assim de fuçar. Talvez vocês vão encontrar ferramentas que eu não vou encontrar. E agora vamos falar de um outro, que esse daqui é o meu favorito. Esse daqui eu aplico muito em sala de aula, que aqui já é o processo de gamificar. Aqui já é o jogo. Aqui é a competição. E aí você vai por mim. Você pode usar os dois juntos. É por isso que eu coloquei os dois de propósito, não foi à toa. Dá para gamificar usando os dois juntos. Primeiro você explica o que é IBGE, países, clica, onde fica, você vai ter uma dimensão legal. E você pode usar para isso. O que é o game? O global, né? Global Game. Vou falar Global Game porque não está no Brasil, como eu falei. Né? O que é? É um jogo geográfico online, fica a dica aí. O objetivo é adivinhar países do dia. Sempre é do dia, mas dá para usar toda vez, assim, ó, com base da distância entre países sugeridos no alvo. Interface visual intuitiva, estimula o raciocínio espacial, entendeu? Como que é esse jogo aqui que eu vou jogar com vocês, né? Tá ali o site, eu vou abrir com vocês aqui, vocês vão ter que jogar comigo, né? E o jogo é bem simples. Eu não sei como que é regionalmente, algumas brincadeiras lúdicas de rua, mas se você já brincou de quente e frio, desculpa falar, vamos falar de regionalismo aqui, ó. Paraná, eu sou paulista, mas moro no Paraná. Sabe aquela ideia assim, tá crente, tá frio, quando você tá indo para um ambiente, está perto de um lugar do esconderijo? Se você já brincou disso, né, já teve uma memória disso de quente e frio, é isso daqui o jogo. É isso daqui. Eu falo assim, é quente e frio. O jogo é de quente e frio. Mas o que você pode abordar que é muito rico na parte cartográfica, principalmente, é a questão dos tons de cor e da proximidade. Por quê? O próprio site, ele vai escolher um país misterioso que nem eu sei. Sabe o que é isso? Porque eu sou professor e eu não sei o país. É diferente de pegar um jogo que você já sabe a resposta. Muito interessante isso. Quando você jogar com os alunos, vai ver assim, até você fica ansioso para descobrir. Porque fala assim, nossa, será que é? Claro que você deve ter um conhecimento mais amplo de localizações, que o aluno vai ficar meio perdido, tal. Você pode até ajudar, daí que entra o nosso talento de ministrar. Mas, por exemplo, assim, ó, você vai ficar ansioso para querer saber também. Você vai até comemorar, porque você não sabe também. O próprio site vai fornecer um país misterioso. E aí, por exemplo, todo dia ele vai fornecer um, mas assim, dá para jogar. Eu vou ensinar vocês a jogar sempre com os alunos. O que é? Por exemplo, assim, ó, se liga nessa imagem que está aí no slide, vai aparecer assim, ó. Ele vai dar um exemplo assim, ó, um país misterioso que é o Japão. Ninguém sabe que é Japão. E à medida que você vai clicando e digitando o nome do país, ele vai ficando com uma certa cor. O que quer dizer cor? Você está vendo aquelas cores que aparecem naqueles exemplos? Quer dizer que o aluno escreveu França, e quando ele escreveu França, ficou clarinho, quer dizer que está longe da França. Aí ele digitou Nepal, ficou uma cor mais escurinha, quer dizer que, ó, tá longe da França, mas perto do Nepal. Quando digitou Mongólia, ficou uma cor meio, sei lá, né? Não sei que cor é essa, meio magenta, sei lá. Aí quando ele fica uma cor vermelha, né? Quer dizer que ele tá quente. Quer dizer que, opa, Coreia do Sul. Quer dizer, opa, tá perto da Coreia do Sul. E aí que entra o lindo maestria. Você pode usar aquele IBGE Países para o aluno clicar o que tem em volta da Coreia do Sul. Ah, tem Coreia do Norte, tem Rússia, tem Japão.
Aí, se ele falar ou mencionar Japão, ele acerta, tá bom? Então, é um jogo aqui, aí que entra o poder desse jogo, você pode usar tanto na forma tecnológica, por exemplo, assim, isso aqui exposto no quadro, no telão, eu acho mais legal para todo mundo ver, né, no caso assim, e você pode usar uma ferramenta que eu acho até mais legal. O IBGE País é se sua escola, seu setor educacional tem tablets, tem material de... Ou até você pode usar o celular, é que o celular tem essas questões da lei federal, né? Claro que é permitido para uso didático, bem informado, eu já uso muitos celulares em momentos didáticos, mas é um pouco assim, receioso, depende se você tem um controle forte da turma, que ninguém vai mexer, fica a seu critério. Mas se o seu colégio disponibiliza tablets pedagógicos, utilize. Fala assim, ó, cada um vai abrir o IBGE País e eles vão ter que descobrir o país misterioso. Quem ganhar, bonifica, né? Prêmio para dupla, prêmio para o trio. Eu gosto de gamificar assim, né? Ou até, ó, eu já cheguei até a premiar banheiro, né? Fala assim, ó, quem... É uma premiação que eles adoram. Fala, ó, quem acertar, a equipe que ganhar é passe livre para banheiro, né? O que é o passe livre? Organizado, né? Ó, então, você só falar, ganhei a competição, pode ir no banheiro. Eu não vou falar não para você nunca. Pelo menos uma semana. São gamificações que você pode premiar. Não são prêmios que você pode. Claro, daí tem os prêmios tradicionais que você pode trazer. Claro, de repente a sua receita financeira permitir. É chocolate, bônus. Pode, é permitido também, né? Claro, aquela coisa assim, né? Você tem que pensar, né? Você vai premiar quem ganha mais, mas depois você compartilha com todo mundo, é chocolate, todo mundo vai comer e ser feliz, que a intenção é aprender, a intenção é brincar, né? Talvez estava com sorte nesse dia para achar mais e tudo aí, tá bom? Então essa é a intenção um pouco. Pode falar, Luiz. Já tá Professor, eu estou assim, fazendo umas perguntas, porque eu acho que tem alguns colegas que estão no celular, aí Sim. fica mais difícil de olhar, né? Mas eu estou aqui no computador, no notebook, acessei o aplicativo, né? Só digitar Globally no Google. É o primeiro. Não, já acessei aqui, aí eu achei interessante aqui que também dá para passar para o idioma que a gente, nosso aqui em português, né? Sim, isso que eu vou falar para vocês agora. Porém, eu tentei fazer aqui uma adaptação aqui para ver se ele, por exemplo, que é brincadeira entre países, né? Países. Aí eu tentei botar, por exemplo, a ilha Sacalina, para ver se saia só o nome Sacalina, não sai, e também botei Sumatra, também não sai. É só países mesmo. Esse caso é só países independentes, no caso aí, acho que nem território sai. São países independentes, por isso que eu fiz esse link com o IBGE Países, né? O aluno está com uma coisa tecnológica na mão, ele está vendo um jogo no quadro, assim, um jogo sendo exposto também tecnológico, então ele vai querer achar. Então mexe com o orgulho dele. A Indonésia assim, né? Agora foi, ó. Agora foi, ficou com uma cor diferente, né? Então, isso que eu vou mostrar para vocês como é que se joga aqui, que é muito interessante, assim. Eu sempre faço isso, por exemplo, assim, claro, né? Não precisa usar em contexto de, em que aula eu vou usar, professor? Até isso vai de vocês, que nem tem aulas que é ligada a sexto ano, né? Primeiro ano do ensino médio, que é questão de geopolítica, continentes, provavelmente assim, tem uma aula chamada de continentes, né? Tudo bem, Gisele? Oi, Gisele, entrando aí, bem-vinda aí novamente, tá bom? Existe uma ferramenta, assim, por exemplo, que é assim, conteúdo, pensando em conteudista, assim, vai ter um conteúdo de continentes, é gostoso de elaborar, mas não precisa, por exemplo, essa é uma ferramenta muito útil assim, ó, sabe quando terminou o conteúdo, é um conteúdo simples, finalizou, os alunos fizeram tudo, faz uma coisa de entretenimento, fala assim, galera, vamos divertir um pouquinho agora? Vamos lá, tem que ser geografia, vamos achar uns mapas, vamos lá, e até vira uma coisa que vocês vão perceber, se você gamificar e a turma abraçar esse game, né? É legal, divertido, ser organizado de uma forma assim, bem lúdica, bem divertida, os alunos vão pedir. E você pode usar isso como benefício de um controle de aula. Você pode dar aquele game? Sim, vocês ficarem quietos, prestarem atenção, ouvirem tudo, 100% game. Então, eles mesmos se policiam. Então, é um recurso que você pode usar assim como um entretenimento no final da aula. Galera, vamos divertir agora? Vamos quebrar um pouco o gelo? Isso é legal. Então, e até se quebrar o gelo se transforma o quê? Num controle assim. Eu sempre vou passar para os alunos, tal. E é muito fácil utilizar, como eu falei para vocês, tá bom? Muito delicioso. E aqui o potencial um pouco didático dele, que essa é a cara dele, ele tem esse círculo bonito chamado terra que fica girando. Vou fazer uma gamificação com vocês aí. Acho que como o Luiz está com a internet e a Gisele que chegou atrasada vai ter que brincar, vai ter que acertar, senão vai perder nota. Vou ser bem radical agora, assim, ó. É legal ser radical, vai perder nota quem errar, né? Aí desenvolve habilidades espaciais e geográficas, né? Isso é óbvio, noção de espaço, onde fica.
Estimula a aprendizagem por meio de jogos, que é divertidíssimo, né? Acertar, frustração. Ideal para as aulas de revisão, dinâmica, reforço, né? Galera que dá... Isso é legal, né? Muitos aí estão começando assim, mais como ao professor auxiliar, professor de reforço. Aplica, é gostoso, é entretenimento, né? Incentiva a curiosidade. Ele vai falar, nossa, é tão assim? É distante mesmo? É distante mesmo, tá bom? Então agora eu vou apresentar o jogo para vocês, turminha. Então, ó, quem eu vou escolher aí vai ser quem os que falando. A Gisele, que chegou atrasada. Gisele, sobrou para você, minha querida. Você vai ter que acertar o país misterioso aí, como vocês aí. Eu vou só projetar aqui para vocês como que vai ser, né? Opa, deixa eu só aqui. Ó, vou projetar. Muita responsabilidade, professor. Para quem chegou depois, faz comigo, não. Não passa vergonha aqui na turma. Se você errar, você já está comprometida com a turma, já todo mundo vai perder nota, né? Eu gosto de jogar essas ameaças assim, ó, perdeu. Essa é o layout que eu abri para vocês, tá bom, turminha? Só para vocês terem uma noção. Eu vou até abrir na tela aqui, né? Isso aqui tá em inglês, mas você pode mudar aqui, ó. Eu vou te dar uma dica para vocês. Nunca jogue aqui. Nunca, nunca. Grava esse vídeo, pode pedir ajuda novamente. Se você jogar por aqui e já apertar jogar, ele vai jogar uma vez só, não dá para jogar de novo. O que você vai ter que fazer? Tá vendo? Não abre e jogue. Viu? Fica a dica pro Luiz. Você vai clicar nessa ferramentinha, você vai mudar o idioma, porque ninguém é obrigado a falar inglês, porque está num país que fala português, correto? Você vai escolher o nosso português. Só toma cuidado que esse português é muito Portugal. Então, alguns países tomem cuidado que pode ser que mude, tá bom? Então, por exemplo, colocou isso daqui, você pode jogar toda hora que você quiser. Colocou o português, bonitinho, configurou, aí você vai na palavra praticar, não é jogar. Praticou, é o jogo já. Ó que lindo, maravilhoso. Vai aparecer um grande planeta Terra aqui. O aluno falou assim, Lúcio, aqui já dá para você abordar algumas coisas de, por exemplo, de translação, rotação e tudo mais, você pode abordar tranquilamente. E aqui, que é, obviamente, o que eu falei, é aqui que você vai organizar a turma, que eu falo assim, ó, você organiza, nesse caso assim, em grupos, individual, como você quiser, entendeu? Você vai organizar como você quiser aqui, cabe a você, assim, eu quero organizar em grupo, eu quero fazer os grupos, você decide. Você vai digitar o nome de um país, tá vendo que tá escrito ali, ó, insira o nome de um país. Nesse caso, eu vou fazer o primeiro jogo com vocês. Depois a Gisele e o Luiz vai ter que acertar, senão o bicho vai pegar para os dois. Eu vou digitar um nome de um país. Aí, ó, vou digitar. Saiu ali? Cadê? Opa, não saiu. Peraí, perdão, pessoas. Cadê? Aí, ó, vocês estão vendo o país que eu estou digitando? É um país pouco conhecido chamado Brasil. Quando eu cliquei em Brasil, é um país misterioso que eu tenho que achar. Vai ficar com uma cor. Tá vendo a cor que ficou? Significa que não está perto do Brasil. É aí que o aluno vai ter aquela maestria assim, ó. É lindo ver isso. Vocês vão ficar hipnotizados de ver a aplicação. Eles vão assim, não, Brasil não. Então esquece a América do Sul. Então eles já começam a procurar num Atlas ou naquele IBGE Países, que vocês viram muito bem, exatamente essa ideia assim de, não, então eu vou procurar longe, tá bom? Que nem, ô Luiz, você que é um falastrão aí que eu gosto. Fala um país que, não sendo o Brasil, que você acha que é o país misterioso. Mas, assim, professor, eu estou acompanhando aí do seu raciocínio em relação... O senhor quer o país que... Por exemplo assim, ó, vai sair isso daqui para a tela do aluno. Os alunos vão ver isso e falar assim, ó, alguém ia citar Brasil. Certo. Entendeu? Aí ficou com essa cor. Lembra do quente e frio? Quer dizer que essa cor tá clarinha, não tá? Vocês estão vendo a cor clarinha? Significa que não está perto desse país. Está distante, né? Está distante. E a distância, ó que interessante esse mapa, velho, quando você projetar. Ele cai um pouco assim, ó, mais próximo que esse... Ó, tá vendo a fronteira mais próxima? Olha que interessante para quem gosta. Ele vai falar assim, não, tá distante do Brasil 16 mil quilômetros. Ixi, então deve ser lá para a Ásia, para o Extremo Oriente. Obrigado. Então, aí é legal os alunos estimular isso. Falar assim, não, galera, ou é África, ou é Ásia. Então, Luiz, fala qualquer país. Pode falar qualquer país. Japão ou China, um dos dois. Chuta um, porque é o jogo. Nada de dois. Japão. Aí você vai aqui com sua sabedoria, você vai aqui e clica no Japão. Você vai digitar Japão. Né? Nesse caso, você vai ter o controle Japão. Digitei Japão, vocês estão vendo ali? E aí eu coloco inserir. Vamos ver a cor que vai ficar. Opa! Olha a cor como mudou. Observou? Observou? Quer dizer que está mais perto do Japão do que no Brasil. Então os alunos vão começar a buscar ao redor do Japão.
Então, quando eles tiverem o mapa em mãos, eles vão ficar assim, ó. Opa, tá ao redor aqui, hein, pessoal. China, Índia, aí já né? começa um chute legal, que nem, vai, Luiz. Japão China, não Índia. é. China. Então, eu vou clicar em China. Vamos ver, peraí um pouquinho, de novo, errei. Peraí, China. Você é só clicar, gente, escrever. Tá vendo? Tô escrevendo. China. Saiu uma outra cor. Opa, já ficou mais escuro, não ficou, Luiz? Não ficou, Gisele? Sim. Agora é a vez da Gisele. Gisele, você tá atenta aí, Gisele? Chegou atrasado. Cadê? Médio. Ah, tá aí, Gisele? Você tá atenta? Você tá vendo aí? Mal mesmo. Não, tô vendo, tô. Ou se fosse pra você chutar um país perto aí da China, qual você chutaria? Ixi, professor, sou péssima de mapa, eu falei isso. Por isso, quem quer chutar, pode chutar aí, que eu não tô vendo. A Índia, professor. Pede o teu amigo pra chutar. Qual que é? O Alcione também é bom de chutar, hein? Índia. Vamos pra Índia? Vamos pra Índia? Faz fronteira, inclusive, né? Índia, tá vendo? Eu tô clicando. Então, o aluno vai ter esse recorde, tem que pensar assim, ó. O aluno não vai chutando um país aleatório, ele tem que ter um mapa na mão. Ele tem que ter o IBGE país, ele tem que ter um atlas com um mapa aberto, que vai ser lindo. Cliquei. Ó, Luiz, você tá... Ó, desculpa, tá vendo, Luiz? Turminha, você viu a cor que ficou? Ficou uma cor mais clarinha. Então, não é. Quer dizer que tá perto da China. E ó que engraçado quando você mostra para os alunos a tela. Ó, vou mostrar para vocês, ó, que legal. Ele tá mais próximo da China. Então, ele não tá mais próximo do Japão, Índia e Brasil. Então, o aluno vai ter que ter essa noção quando ele tem o mapa na mão, que ele tá perto da China. Então, não adianta ele querer chutar. Tailândia é legal. Conheço Tailândia. Tailândia. Vamos para Tailândia? Tailândia. Ó, Tailândia. Tá aqui para você. Vamos clicar. Tailândia. Vamos ver. Tá, ó. Ainda a China tá mais perto, Luiz. Vai, Alcione. Quem quer testar aí? Quem que tá aí? A Natália. Pode digitar aí. Vamos ver. Tem que acertar, senão todo mundo vai perder nota. Vai, qual outro que tá perto? Pode consultar o IBGE Países, se vocês quiserem. Aí no IBGE Países que vocês podem agora... Eu não me lembro de mapa, professor, porque mapa eu estudei, por mapa mudo ainda, não alcancei. Então, os países, a maior parte aí, assim, se o senhor botar, eu digo para o senhor qual é o país. Que bom! Eu tô, olha, tem Tailândia, tem Vietnã. Por outro lado, lá, tem um Paquistão, lá do lado da Índia, tem um Paquistão. Vamos Vietnã? Quer Vietnã para ver? Vamos ver Vietnã. Ficou vermelho, ó. Vamos ver, Vietnã. Vietnã tá mais ou menos. Então, a China ainda tá mais perto. E aí? Qual vocês iam aí? O que vocês vão aí? Vai, chuta aí, turminha. Tem que achar um país perto da China. Esse é o nosso mistério aí. Que até eu já tô encanado. Tem o Laos, né, professor? Laos. Vamos aí, Laos. Ó, o Luiz aí tá representando aí a turma aí. Vamos ver quem vai tirar a nota aí. Mongólia. Quem falou Mongólia, eu vou te dar um prêmio. Mongólia tá acima da China. Ó, isso é legal para ter geografia, tá vendo? Os de baixo ali, tá ficando uma cor meio monótona, então é legal ver um pouco a parte de cima. Quem falou Mongólia? Isso. Eu, Rafael. Ô, Rafael, você é o cara, mas vamos ver. Ih, prêmio pro Rafael, vamos ver. Mongólia. Não, ó, quer dizer que não tá nesse lado. Tá no lado... Professor, então é o Paquistão, professor. Paquistão. Vamos no Paquistão, jovem. No Paquistão. Aí você fica até... Eu fico encanado. Eu jogo com os alunos, eu fico assim, não pode ser. Porque eu fico gritando em um e não é. Porque o computador... O Paquistão fica colado com a China e com a Índia. Não, até tá pior. Tá pior? Tá pior, olha lá. Ó, o Paquistão é esse daqui que eu tô com o mouse. Então o Nepal, professor. O Nepal. Vamos no Nepal. Eu acho que não é Nepal, mas vamos lá. Nepal. Onde fica o Everest. É aí que você pode entrar com um aluno também. Não fica no Nepal. Nepal fica aqui, ó. Nepal. E aí, pessoal? O Rafael, vai, que você deu um chute bom aí. Canta Rússia. Rússia? Quem falou Rússia? Eu, Kaique. Kaique, eu acho que você vai estar bem. Vamos ver. Rússia? Cadê a Rússia? Não. Olha só, não é porque Moscou fica para a Europa, né? E a Rússia também ela é eurasiana, né? Dos dois lados. Galera, é por aqui que eu tô brincando com o mouse. Aí que vocês têm que procurar me ajudar. É por aqui que eu tô com o mouse aqui, ó. O que vocês têm? Professor, Indonésia, professor. Indonésia. Singapura. Singapura ou Indonésia, um dos dois. Olha, eu acho que Indonésia não é, mas eu vou colocar porque vocês estão no jogo, eu não. E é Singapura. Ó, vou colocar Indonésia primeiro.
Indonésia. Indonésia é embaixo. Aquelas ilhas ali. Opa, mas ficou com uma cor meio... Pessoal, eu tô gostando de vocês, hein? Eu tô achando que ficou com uma cor meio... Aí tem Singapura e tem Austrália. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Opa, Isso que é legal você mostrar pro aluno. Olha que da hora, galera. O mais próximo é a Indonésia. É a China e a Indonésia. Então, Filipinas. Toda a lista que vocês falaram para mim. Vocês vão na Filipinas? Que está acima da Indonésia. Filipinas? Vamos ver Filipinas, turminha. Vamos ver. Filipinas. Adivinha que saiu ali? Adivinha? Filipinas. Palmas pra você, namorada, você viu? Gostaram? Não, olha, vocês viram? Acho que, sabe por que eu gosto desse jogo? Você envolve todos, você envolve muita gente, entendeu? Até você, isso que eu também, até eu tô envolvido. Fala assim, o que é? Não é, para baixo, para cima, para um lado. E aí você deixa o aluno procurar. O aluno tem que ter essa manobra, assim, dele ver no mapa e associar assim, ó, você tá ali, você tá aqui. É por isso que eu falo assim, essa ideia de entender é lindo e é gostoso, é lúdico, é comemorativo, e até uma coisa que eu acho legal do game é entender o lado de frustração. Ele acertou, você errou. Então entenda, compreenda, você não é o dono da sabedoria. E eu até gosto quando, assim, claro, as salas vocês vão ter os famosos CDFs e tal assim, mas é legal você mexer. Então isso daqui também você pode mexer, fuçar, você brincar mesmo, assim, quem tem filho, filha, sobrinho, gosta de brincar, vai um desafio, quem acertar primeiro, vamos ver quem acerta tal. Mas pode falar aí, Luiz, desabafa, mano. Tô não ouvindo. Eu queria só fazer uma observação. Sim. Aí o senhor vê, por exemplo, a falta que a geografia tradicional faz para esses alunos de hoje. Porque antigamente a gente estudava os mapas e não era decorar, não. A gente aprendeu onde é que ficava o lugar. E hoje, se, por exemplo, esse game que o senhor passou aqui, eu não estou olhando nada, não. Só estou olhando o mapa até porque eu gosto muito disso aqui. Sim, então, exatamente. Quando o senhor falou aí, dá para a gente se situar, por exemplo, a China é a base ali, né? O Japão, a China e tal, mas o conjunto de países do lado aqui, se a gente for ver, claro que mudou alguma nomenclatura, né? Tinha o Vietnã do Norte, tinha o Vietnã do Sul, ficou o Vietnã só. Agora só Vietnã. Teve uns países que mudou, a Birmânia, né? Parece que mudou. Na época tinha a Birmânia e tal. Myanmar. Muita coisa mudou, né? Agora é Myanmar. Myanmar, exatamente. Então, quem é mais novo não acompanhou o que era a Birmânia antigamente. Não. Só um exemplo, né? Não. Sim. E porque eu falo assim, é muito rico, porque assim, é visual, é gamificado, é divertido assim, encontrei, até, como eu falei assim, dá emoção até em nós, professores, quando encontra, assim, né? E estimula essa curiosidade. Não, é isso que é legal. Dá assim, até para postar cerveja, né, professor? Nossa, já dá para postar um monte. Aí. Eu ia perder, droga, né? Eu já estava postando minha cervejona que eu gosto aqui, eu ia perder, eu ia me lascar aqui, né? Não, mas é muito divertido assim, eu falo assim, nesse sentido assim, pedagogicamente, né? Porque estimula, até quando o aluno vai querer procurar, nossa, Filipinas, aqui que tem lá? Então, aí você já mistura com o IBGE País, é porque assim, eu também tem muita crítica tradicional, o Luiz fala muito bem isso, né? Acho que não precisa ficar decorando, não precisa assim, colocar isso como medo. Você tem que decorar onde que é a Filipinas. Não, mas assim, olha que interessante saber onde que é perto, se é perto de país famoso, não é. Claro que tem país que é muito mais em evidência, o caso China, Japão, que é muito mais falado popularmente. Mas é legal ver, mas nossa, é no lado, gente. E aí que entra o nosso poder de professor, de saber crescer em cima disso, falar para disso, entendeu? Mostrar. Então, você está dando essa espacialidade para o aluno, enriquecendo muito sua aula e formando uma forma lírica, tranquila, suave, leve, né? Não para o aluno sair assim, nossa, teve que decorar que a China é ali. Não é decorar, né? Então, você tem esse recurso. E por que eu escolhi esse recurso? Porque são online. Esse é um online. Tem vários, eu conheci muitos jogos. E sabe, desculpa até um desabafo, esses jogos eu conheci, você vai desacreditar, pessoa. Sabe como eu conheci esses jogos? Você acha que foi com literatura. Você acha que foi com aulas de geografia com professores online? Jamais. Foi com alunos. Juro, eu aprendi esses jogos com alunos. Os alunos pós-pandemia, né? Foi um período bem pós-pandemia, estava voltando. E eu tenho muita familiaridade de conversar, trocar ideia. Daí muitos alunos vêm com jogos para mim. E eu sou muito mente aberta. Mas como que é? Mostra para mim, né? Como é? Eu sou muito bem aberto. Os alunos conhecem muito. E vale a pena você ouvir seus alunos.
né? Não precisa assim, ouvir uma aula toda, mas fica no final, escuta. Então, toda essa aula que eu falei, nossa, obrigado, aluno querido. Oi, professor, eu brinquei muito nas férias, eu lembrei de você. Até é gostoso ouvir isso. Mas eles têm essa familiaridade, então eu aprendi com os alunos. Porque é uma geração tecnológica que fuça, que chegou um link para eles, ele clicou, lembrou de geografia, fez, brincou. Então, muitos games que eu aplico hoje em aula, que é o caso desse, acredite, foi aluno. Foi alunos que me apresentou, que eu fiquei mais... Eu falei, velho, isso aqui é muito rico. E até vocês estão achando rico, até vocês gostaram, eu acredito, né? Então, é uma coisa assim, que dá para brincar você sozinho. Dá pra, hoje você fala assim, até eu faço isso. Vou ganhar um tempinho aqui, pra perder tempo, assim, já fiz tudo do joguinho, já vi tudo de rede social, deixa eu olhar um pouquinho, né? Entendeu? Deixa eu ver o que a Gisele tá falando, quero fazer um desabafo pedagógico. Beleza, Gi. Mas eu deixo você fazer assim, viu, Gi? Fica tranquilo. Com toda a educação, deixa eu falar assim. Então, é isso que eu falo para vocês. Escutem mesmo. Tem um que eu escutei, que se quiser até posso dar uma aula disso com vocês, se vocês quiserem, né? É gamificação também. Eu quero até que vocês manifestem. Vocês já fizeram quiz? Vocês sabem fazer quiz para aplicar em sala de aula? Vocês sabem fazer? Alguém já aplicou? Não pegar quiz pronto, assim, na internet, clica, né? Tem um que eu acho magnífico. Quem conhece aí, por favor, ergue o bracinho, só dá um ok aí, que é um tal de Kahoot, né? Kahoot é um processo de gamificação que você faz as perguntas, você dinamiza, você faz lá. É muito sensacional. Eu fiquei besta. E adivinha quem falou para mim? Olha a minha cara. Alunas que mostraram para mim, professor, não sei como você não usa Kahoot. Eu falei, o que é isso, né? Eu até pensei que fosse esses jogos melaborantes, fantasia. Não, professor. Mostrou a cara para mim, daí eu comecei já a fuçar. Hoje eu uso Kahoot com toda a educação, que eu adoro Kahoot. Eu posso até dar uma aula para vocês disso, se vocês quiserem, né? Claro que exige tempo. Eu uso para revisão. Eu pego o meu conteúdo de prova, coloco ali, porque gera uma competição assim de ranking. Sabe assim, a pessoa cria um desenhinho dela, à medida que ela vai acertando com rapidez, ela fica no topo, desce o topo, ganha o topo, então gera um processo de ranqueamento, mas de uma forma lúdica, bem totalmente lúdica, é muito gostoso. Mas daí que tá, os que eu mostrei hoje para vocês, esse Globo, tem vários outros também semelhantes, e já tá pronto, pode ver, nem eu sabia o país misterioso que era Filipinas. Esse Kahoot, você cria as perguntas, quiz, de ABCDE, você vai criando assim tal. É muito bom também. Então, eu conheço 2 games que fazem o quiz. É o professor que elabora. É o professor que faz, senta. Eu vou trabalhar com esse conteúdo, Oriente Médio. Eu vou fazer perguntas que eu trabalhei em aula do Oriente Médio. Ele faz para você. Nesse caso, você que faz. Até tem esse processo talvez mais demorado, porque você tem que criar em casa, você tem que elaborar, né, certinho. Mas é perfeito. Para quem estiver interessado, eu posso um dia elaborar uma aula com vocês para vocês fazerem, né? Quem já está no pique de aula, já quer fazer, né? Interessante aí, tá bom? Alguém conhece? Conhece, Luiz, esse Kahoot? Alguém conhece, hein? Se alguém conhecer, pode manifestar. Alguém já brincou? Não, professor, eu queria até ver com o senhor depois como é que a gente baixa ele e tal, que eu quero dar uma olhada, né? Uma coisa... não, é muito, né? Assim, ó, eu vou digitar para vocês até no grupo, né? Lá. Eu vou pôr no grupo. É muito, muito legal. E assim, não, é um jogo assim que eu recomendo como questão didática, assim, de aplicar, os alunos piram, assim. Né? E quem apresentou foi alunos. Eu fiquei assim, muito legal. Rafael, você vai gostar também. Quem gosta um pouco dessa cara de competição, fazer, é muito legal. Assim, é um jogo, é um game que vai. E sabe o que eu faço também? Usam muito na escola passada. Hoje não. O Kaique pontou uma coisa legal. É um jogo que exige celular. Assim, as perguntas, elas são ministradas no celular do indivíduo, nesse caso, o aluno. Então, aí que entra um bom controle e saber a turma que tem. Isso que eu falei assim, eu gosto de trazer metodologias para vocês, turma, e vocês trazerem para mim. Mas eu sempre piso em ovos assim, que turma eu tenho? É turma tranquila, é turma suave, é turma que me respeita, é turma que vai respeitar os limites do uso do celular. É porque você pode. Tem uma regra que brande assim, se for regra pedagógica, é permitido. Que nesse caso, esse Kahoot entra como pedagógico. Olha, eu vou usar uma ferramenta que vai exigir celulares do aluno, ele vai ter que gamificar usando o celular dele, e, por exemplo, eu vou usar, conversa com o pedagógico, ele vai autorizar, acabou, guarda e fim. Consegue, é tranquilo, é muito tranquilo mesmo, é gostoso também, eu faço muito, Alex, né, professor Alex, eu aplico muito em revisão.
É que nem eu vou fazer uma revisão de uma prova, independente da classe de alunos, né? Sexto, sétimo, oitavo, vou fazer uma revisão da prova. Eu preparo os conteúdos da prova ali no quiz. Muda a questão da prova, mas mostro no quiz. Mais suavinho, eles vão lembrando. Aí você vai explicando, como vocês não lembraram dessa? Eu falei isso. Aí acaba sendo uma revisão lúdica, entendeu? Uma revisão lúdica, assim, que eles gostam, porque tem competição e tudo mais, né? Então, eu gosto muito. Então, eu trabalho muito com essa questão aí de ludicidade, assim, que é bom. Mas daí que tá, tem que ter esse controle do celular realmente, né? O Kaique apontou muito bem que hoje está bem severo, né? As leis, até os alunos, né? Estão teve uma adaptação legal, os colégios que eu estou dando aula que tem essa rigidez. Então, tá interessante, né? Então, tá bem aí. Esse é o caráter para vocês, tá bom, turminha? Então, ó, essa foi a apresentação. Agora eu só vou abrir um parênteses aqui, que a Gisele pediu a voz, né, Gisele? Eu queria comentar algo, tô até com medo de falar algo com medo. Mas, Gisele, se você iria comentar algo pedagógico, pode comentar, Gi. Acho que agora eu comentei no finalzinho da aula. Boa noite, classe. Boa noite, professor. Não, assim, é uma angústia de uma experiência que eu estou vivendo, né, dentro da escola. Eu sou orientadora pedagógica, de uma escola de educação de jovens e adultos, da rede municipal, né, uma escola pública. Eu não sei se aqui algum outro colega, enfim, atua no magistério, seleciona, tem experiência de coordenação. Magistério não, mas eu dou aula em EJA. Eu sou aula em EJA. Que bom. Eu dou aula. E a gente está vivendo a experiência de apresentar a autora Carolina Maria de Jesus e a obra dela, O Quarto de Despejo, para os estudantes. A gente vai... ela é autora que nossa escola homenageará dentro da feira literária do município. Então, a gente começa a fazer um movimento dentro da escola e a construção dos trabalhos com os professores, com os estudantes, é o que vai culminar, né, na feira. E aí, minha diretora, ela propôs assim, um desafio para a gente, né, que é construir a prova, que esse bimestre é um provão, uma prova única, com 50 questões. Não foi ela que estabeleceu isso, foi a Secretaria de Educação, mas a pessoa que que vai fazer o pano de fundo de toda a prova é a obra da Carolina Maria de Jesus e, possivelmente, o Quarto de Despejo. Então, enquanto orientadora pedagógica, eu lido com os professores das mais variadas disciplinas, né? Inclusive com o professor da geografia, com o cara da história, né? E aí, como mobilizar, né, o conteúdo programático, né, as habilidades, as competências de cada ano de escolaridade, numa EJA que já é semestral, que é mais curtinha, né, com o modelo proposto e tudo mais. Então, eu estou trazendo isso porque o colega que é da geografia, por exemplo, lá na escola, ao invés de ele construir um grupo de questões para cada ano de escolaridade, que ele pega todos que tem na escola à noite, as 6 turmas, ele colocou questões genéricas, 5 questões genéricas, e disse assim, não, você vai colocar isso em todas as minhas provas. Aí aquilo, eu fiquei super pensando assim, poxa, e os direitos de aprendizagem do estudante? Ele não passou um bimestre trabalhando esses 5 pontos com a turma do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Então, como é que na hora da prova ele quer que todo mundo responda as mesmas questões? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí isso está muito conflituoso, assim, para mim, né? Aí ainda jogou assim uma professora. Mas a gente sempre fez assim. Aí eu falei, professor, então, não sei se sempre fez assim, né? Mas sempre que eu estou na escola à noite, só vivi a experiência do prova uma vez só. E eu não lembro de ter sido dessa forma. Uma por ano de escolaridade, eu acho que é possível, né? Tem 901, 902, faz uma prova só, tudo bem. Mas 5 questões para o 6º, 7º, 8º ano, todo mundo a mesma coisa. Meu Deus do céu. Olha, esses meus professores me dão cada dor de cabeça. Socorro! Você está numa área pedagógica, assim, coordenação é dor de cabeça, é linha de frente. Eu aplaudo todas as coordenações que eu tenho. Eu falei assim, parabéns, vocês são linha de frente. Vocês tomam chumbo de professor, de pai, mãe, de aluno, e a gente é só mero professor. Parabéns pela escolha de ser coordenadora, né, pedagógica, assim, tal, você é pedagoga pelo jeito, que eu percebi lá nas suas postagens.
Então, parabéns, viu? É um desafio imenso, porque você lida com... Eu falo assim, lidar com adulto é mais chato do que criança, né? Criança falando com esse professor é muito mais complicado, né? Endurecido nas ideias, não quer flexibilizar, não quer entender o processo, não é, sabe, uma pessoa muito torrona. Eu gosto de entender. Eu gosto, em todo lugar que eu trabalho, Gi, até eu falar Gi pela intimidade, né? Quem sabe você vai ser minha futura pedagoga, eu me adapto, eu falo assim, eu sou uma metamorfose ambulante. A regra é assim, a regra vai ser tal, né? Então você tem que ter esse poder de ser uma metamorfose ambulante. E cada setor, é cada ambiente, você tem que ter essa regra, né? Saber. E tem muitos professores que não é preparado para isso, é muito endurecido, né? Então você acaba até sofrendo e assim, não vai o andamento pedagógico, né? Então um professor que está acomodado, digamos assim, até triste para nossa área dizer isso, né? Infelizmente. Né? Triste mesmo, né, gente? Não, mas obrigado do desabafo, viu, Gê? Precisar de ajuda aí, me chama que eu dou aula. Tá. Pode falar, Luiz. Professor, o senhor falou sobre o grupo aí, e eu não me ativo assim na criação desse grupo aí, assim, talvez eu passei batido. Ô, você não tá, Luiz? Ô, Gisele, coloque esse Luiz. Você não tá, Luiz? Não, eu posso colocar o link do grupo aqui. Luiz, deixa o número no chat lá. Isso, coloca aí, Gisele, que aí eu Galera, quem não colocou no grupo, por favor, não sei quem está a primeira vez aqui, a gente tem um grupo que a gente... porque eu estou interessado nesse quiz aí, professor, que o senhor falou, tá? Não, interessantíssimo, obrigado. Professor, eu queria fazer só uma observação, pode ser? Pode, jovem, tranquilo, pode ser. Olha só, assim, o senhor trouxe outras ideias aqui para mim, no caso dessas 3 ferramentas aí que o senhor falou, poderia ser gamificação, principalmente esse último caso aí que foi daquele Glob, né? Acho que é Glob, né? Globly. Glob Game, né? Ele lá. Isso. Aí, isso aí é interessante para assim, aplicar uma metodologia, né? Por exemplo, um curso que é métodos e técnica de ensino, né? Aí o cara sempre um trabalho de conclusão de curso, um artigo, sei lá, um TCC, como é uma ferramenta assim que eu acho que não é muito utilizada, é uma ferramenta bastante recente, assim, em termos de usar na sala, não estou dizendo da criação da ferramenta. E eu mesmo nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, os fundamentos teóricos dela estavam naquela linha de metodologia ativa, né? Dessas ferramentas, tecnologia da informação e comunicação, né? Vazamento teórico, né? Sim, perfeito. Pode isso ir, é excelente, porque você vai ter experimento, isso, exatamente. Por isso que eu estou falando, ficaria rico, né? Um trabalho de conclusão de curso bem legal. Não, feitíssimo. Não, pode entrar sim, cara, seria ótimo. Maravilha, Luiz, gostei sim, vai fundo, cara, você gostou, fuce. Não, mas tranquilo. Sim, porque é uma coisa bem recente e os alunos vão gostar, né? Sim. Demais, vão gostar muito, né? Use e abuse mesmo, fuça. Eu vi que já estava funcionando quando eu digitei lá, eu vi que você estava funcionando. Essa que é a intenção mesmo, né? Ô, Luiz, ela colocou o link lá, depois você clica lá, viu? Você clica, viu? Ela clicou no link. Não, já estou vendo aqui, professor, já pode entrar lá, por favor, no grupo lá. Isso. Por favor, tá bom? Meus queridos e queridas, né? Despeço aqui com muito, né? Dor no coração aí, mais uma segunda. Feliz aí de estar mais uma noite, feliz que a galera elegante, sincera aqui, espero ter gostado aí da aula, né? Aí qualquer sugestão de aula, pode mandar, quem agora tem meu contato lá no grupo, eu estou lá no grupo, quiser mandar no meu privado, professor, pode fazer uma aula assim, assim, assado, né? Aí eu posso ver a minha hipótese, meu conhecimento daquilo, eu posso aprimorar para a gente conversar aqui, tá bom? Então é legal a gente conversar umas aulas mais tranquilas, a gente vai ser aplicada, a gente vai conversar, aprimorar mais, tá bom? Então eu me despeço aqui de vocês, espero ter gostado, né? Uma boa semana, uma linda semana a todos aí, na luta sempre, né, Gi? Sempre na luta aí, né? Mas se Deus quiser, estamos segundas aí novamente, tá bom, meus queridos? Então desejo a todos uma excelente noite e uma excelente semana também. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite a todos. Tchau para vocês, viu? Boa noite.